curva ABC. Então, a gente vai começar conceituando rapidamente, de forma bem resumida. Depois vocês pesquisem bastante para saber e se inteirar mais perfeitamente dentro desse assunto que é tão interessante. Então, a gente, antes de analisar e fazer o cálculo da curva ABC, a gente vai saber o princípio, o porquê, né, da existência desse assunto, dessa curva. Ela também é conhecida como análise de Pareto ou regra 80-20. É um estudo que foi desenvolvido por Joseph Moses Juran, um importante consultor da área da qualidade, que identificou que 80% dos problemas são geralmente causados por 20% dos fatores. O nome Pareto vem de uma homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que em seu estudo observou que 80% da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. E boa parte do entendimento da curva ABC se deve à análise desenvolvida por Pareto. Ou seja, Pareto foi a primeira pessoa que criou ou que falou sobre essa regra 80-20, com a identificação de que 80% da riqueza da Itália estava nas mãos de poucas pessoas, ou seja, uma grande parte da riqueza da Itália estava nas mãos de uma pequena parte da população ali existente, que é mais ou menos o que se trata a regra 80-20. Essa curva recebeu esse nome em decorrência da metodologia utilizada, que a gente pode classificar. Então, como que vai ser classificada, né, essa teoria ABC? Por que é classificação ABC? Qual a importância? Qual o objetivo dessa curva, primeiramente? Então, ela existe para podermos classificar itens de acordo com o grau de importância. Classificar itens do meu estoque por grau de importância na organização. E o que seria esse grau de importância? Justamente os itens importantes e os itens menos importantes dentro do meu estoque. Que aí a gente vai classificar esses itens como classe A, itens classe B e itens classe C. O item da classe A gente pode dizer que é de maior importância para nós, para os gestores, para os administradores da empresa. Tanto em valor ou quantidade. Então, o grau de importância vai depender qual a análise que a gente está fazendo dentro do nosso estoque. A gente está querendo saber qual item que tem mais valor dentro do estoque, ou então qual de melhor qualidade. Então, eu vou usar essa curva ABC de acordo com a necessidade que eu estou tendo de verificar esse meu estoque. Então, a classe A, ela é de maior importância para o administrador, né? E ela corresponde a 20% do total dos meus itens. Ou seja, uma pequena quantidade dos meus itens, porém que corresponde a um grau mais elevado de importância, que é de 80%. Os produtos ou itens da classe B são aqueles também de importância, porém, ele tem uma quantidade ou valor intermediário, correspondendo aí a 30% do total desse meu estoque ou desses meus itens que eu esteja estudando ou analisando. Já o classe C é o de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total dos meus itens. Ou seja, é uma grande quantidade dos meus itens, porém com um grau de relevância muito pequeno, muito baixo. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a classe A corresponde
a 80% do meu estoque. Classe B corresponde a 15% do meu estoque. E classe C vai corresponder apenas a 5% do meu estoque. Entendido? Então, a gente vai ver o restante da classificação, né? Então, aqui é importante ressaltar que os parâmetros descritivos acima não podem ser encarados como uma regra matematicamente fixa ou exata, lógico. Esses itens podem variar de organização para organização. Por isso, é preciso muita atenção na hora de realizar essa análise, né? Que vai depender muito de área de atuação de mercado, vai depender dos itens que você está trabalhando dentro da sua empresa. Então, para que a gente usa essa análise? O uso mais comum da curva ABC se dá no gerenciamento de estoques, a fim de realizar um controle mais apurado dos produtos em estoque e também buscar redução de custos sem comprometer o nível de atendimento ao cliente, obviamente. Por isso, a curva ABC ela auxilia na classificação dos itens em estoque de acordo com a sua importância relativa, foi o que a gente falou. Outra utilização bastante comum desta ferramenta é na procura de causas e efeitos dentro da gestão da qualidade, onde se busca encontrar as principais causas que geram o maior número de efeitos. Então, essa curva ABC, ou princípio de Pareto, ou regra 80-20, ela pode ser usada em outras partes da empresa, como para identificar os melhores clientes, os fornecedores mais importantes, os problemas mais comuns da sua empresa, entre muitos outros. Como a gente está vendo a disciplina de administração de recursos materiais e patrimoniais, então a gente vai ver a questão dos estoques. Qual é o meu item mais importante, os meus itens menos importantes. Então, a gente vai ver a curva. Sim, a curva ABC. Como que é essa curva ABC? A gente vai verificar. Aqui temos os nossos produtos ou os nossos itens A. Né? Eles correspondem aqui no eixo X a quantidade de itens dentro do meu estoque. E aqui no eixo Y, correspondendo o valor dentro do total do meu estoque, quanto que esses itens A correspondem no total do meu estoque. Então, são uma quantidade pequena de produtos que corresponde a um valor enorme dentro do total do meu estoque. O nosso produto B, ele corresponde a um valor intermediário, né? Aliás, um valor não, itens intermediário, uma quantidade intermediária que corresponde a apenas 15% do nosso estoque. E os nossos itens C, que corresponde a uma quantidade muito maior dentro do nosso estoque, porém com um valor muito pequeno, de 5% apenas. Então, quando a gente for classificar a nossa curva ABC e o nosso cálculo, como que a gente vai falar? Como que a gente vai classificar? Até 80% do valor total do nosso estoque, classificamos como A. Acima de 81%, por exemplo, ou então 80,6%, aliás, 81 mesmo, 81% do nosso estoque, até 95 vai corresponder aos nossos itens B. De 95 a 100, a gente vai classificá-los como C. Então, como que vai ser isso na prática? Na prática, a gente vai pegar o exemplo